Ó, só voltando aqui, como é que a gente vai fazer a interação do personagem com os controles, né? Então eu tenho o meu personagem que está aqui, já dividi as animações em clips, fiz 2 só por enquanto para ficar mais simples, o idle e o walk, ok? E aqui em rig eu vou utilizar o sistema que a Unity tem, que é o Mecanime. Então eu vou colocar em humanoid. O que ele vai fazer? Ele vai analisar o esqueleto do Max, que eu fiz lá no 3D Max, que eu coloquei no personagem, e vai parear com o esqueleto que ele tem dentro da própria Unity. Tá certo? Para fazer isso, eu vou clicar aqui em Configure, e ele vai aparecer essa interface para mim. Nessa interface ele mostra aqui o esqueleto, o Mecanime, tá? Aqui ele abre o personagem para mim, mostra o esqueleto que eu fiz lá no Max, no personagem, com os ossos todos que eu utilizei, com os bones todos que eu utilizei lá no 3D Studio Max. E você vai notar que alguns estão verdes e os outros que não estão mapeados estão cinza. Tá vendo? Por quê? O Mecanime, ele tem o quê? Ele tem essa quantidade de bones aqui, ó, que está aqui na tela, que são os principais. Bone da cabeça, pescoço, clavícula, ombro, cotovelo e pulso. Coluna 1, 2, 3, pelvis, perna, joelho, tornozelo e pé. Então ele tem esses bones. Você pode ver que é um esqueleto simples. O que ele está fazendo aqui? Desse lado aqui, onde está de verde, são os bones do Mecanime. Desse lado aqui são os bones do esqueleto do personagem, que foram criados no Max. Quando dá erro, fica vermelho. Aí o que você tem que fazer? Ir lá e remapear. Tá? Quando não dá erro, fica, mas também não está na posição exatamente correta, ele analisa e coloca pontilhado. Por exemplo, esse aqui, ó, ele colocou que é o osso do peito, chest. E aqui no Max, ele está escrito como garoto spine 4, que é o quarto bone da minha espinha. Se por acaso eu não quisesse que o chest fosse esse, mas sim esse de cima, dá para eu remapear. Por exemplo, deu um erro, ficou vermelho, não está mapeado corretamente, ou um lado não ficou mapeado corretamente, não está na mesma posição. Para você remapear, você vai fazer o quê? Você vai selecionar o bone aqui, ó, e nesse caso ele vai aparecer qual que é esse bone? Spine 5. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui onde está escrito chest e vou trocar aqui usando o pontinho, ó, tem um pontinho aqui, tá? Onde está escrito garoto spine 4, vou clicar, ou eu posso clicar aqui no bone, na realidade para ver qual que é, ou eu venho aqui na lista, ó, e clico spine 5. O que ele vai fazer? Quando eu der 2 cliques, ele agora trocou. O bone que antes era o spine 4, que estava verde, foi para spine 5. Se fosse necessário. Nesse caso, não tem tanta necessidade. Por quê? Essa coluna aqui, ela não vai ter tanta animação para poder torcer ela. Outra coisa, não vou controlar o personagem dentro da Unity. Tá? Isso aqui é só para o Mecanime entender, porque certas posições de animação e certos controles, isso vai ser relevante. Você colocando os principais bones na posição onde eles devem estar, está tranquilo. Ou seja, se é um bone que fica na coluna, você mapeia ele com um outro bone da coluna, não tem problema. O que não pode acontecer é estar numa posição completamente equivocada. Por exemplo, o bone que seria do chest, do peito aqui, tem marcado o bone lá da cintura ou do pé, aí ia ficar vermelho. Se ele tivesse torto, ia ficar estranho também. Então ele iria dar erro. Nesse caso aqui é só para a gente ver se está na posição correta ou não. Ou, se você quer mapear um outro bone específico. Por exemplo, aqui, ó, além dos bones do corpo, eu tenho aqui os bones da cabeça, da mão esquerda e da mão direita. Tá? E aí sim pode dar algum problema. Ok? Outra coisa, para a gente ter certeza se está tudo certinho com o skin, o que não está, porque a gente não fez de perfeito, quando eu rodar aqui meu personagem, ó, ele mexe aqui dentro da Unity, ele me dá que está rodando de boa. Mas também quando eu tiro, o que acontece? O osso fica vermelho, porque ele fala que ele não está na pose T. Notaram que ele voltou para a pose original dele? Essa pose original aqui, eu não guardei ela dentro do Max, não. Lembra que eu fiz ele parado com as mãos para baixo na primeira animação? E depois eu fiz ele andando? Eu não exportei essa pose para cá. Quem colocou ele nessa pose? O Mecanime. Ele pegou meu personagem,
comparou com o esqueleto dele e colocou na pose T, que é uma pose para a gente poder ajustar o rig. Então não fui eu que fiz, foi a própria Unity que fez isso. Tá? Por isso que é importante ter essa pose aqui com o mecanismo, ok? Bom, feito isso, eu vou dar aqui, ó, Done ou Apply, tanto faz, tá? E vou pegar meu personagem e jogar na cena. Eu vou pegar ele aqui, ó, garoto, o mesh, e jogar aqui na cena. Agora, o que eu posso fazer? Bom, para ficar mais fácil de manipular esse garoto, para eu ter um único elemento para poder ajustar, para poder aplicar as coisas, aplicar inclusive o script, o ideal é que eu crie um prefab e coloque esse garoto dentro desse prefab. Quando eu aplicar o script, eu vou aplicar no prefab em vez de aplicar no garoto inteiro. Tá? É uma opção que eu posso usar também. Tá? Mas um detalhe que o garoto tem que ter para a gente poder começar a animar e criar as transições, e aí sim, criar os parâmetros que vão ativar as transições de animação, ou seja, ele está parado. Eu tenho que ter um parâmetro que vai entender que quando a minha tecla W for pressionada, ele vai ativar a transição do idle para o walk. Quando eu tirar a tecla W, ou seja, der um release, ou seja, soltar a tecla W, ele vai entender que ele tem que, o parâmetro dele tem que ter um valor menor do que esse para voltar para o idle. Porque se eu não fizer um parâmetro para isso, o que vai acontecer? Meu personagem vai ficar em loop. Idle, caminha, idle, caminha, idle, caminha, idle, caminha infinitamente. E eu não vou ter controle porque eu não associei nenhuma das inputs de teclado com parâmetros para poder chamar no script via variável. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Só para a gente ver a questão, eu vou jogar o meu garoto aqui na hierarquia. Então, tem um garoto final aqui. Se eu der um play, não vai acontecer nada, porque eu ainda não associei nada. Vou pegar minha câmera, colocar ela aqui na frente, só para a gente poder enxergar o garoto. De frente. Vou dar play aqui para enxergar meu garotinho. Vou colocar assim, que aí quando a gente der a animação de andar, ele vai caminhar. Lembrando que, como a gente criou aqueles controles, na hora de exportar aqui, deu aquele pau de transformar os controles lá do Cat em esses objetos. Então, eu vou apagar eles aqui, os gizmos todos. E aí, ó, vai aparecer o personagem sem aquele babador que estava na orelha. Bom, então já tem meu personagem aqui, ele está animado, eu já tenho as animações. Porém, o que acontece? Para que a animação de um personagem funcione aqui dentro da Unity, eu tenho que associar o que a ele? Aqui no Animator, eu não tenho nenhum controle de animação. Ou seja, eu tenho as animações, já separei o script de animação, porém, eu não tenho essas animações para serem controladas. Outra coisa, para poder usar o mecanismo e criar um script chamando o controle de animação, o que vai acontecer? Lá nesse script, eu vou ter uma variável que vai carregar esse controle de animação e vai atribuir a ela valores que vão trocar os parâmetros de animação que eu tenho dentro do controller. Como eu não tenho nenhum controller, isso seria inviável fazer. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar um controle de animação para esse garoto, para que no Animator eu crie as transições e os parâmetros que vão ligar e desligar cada um dos clipes. Ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é, aqui, ó, em Animator, como não tem controle de animação, quando eu clico lá no Animator não aparece nada. Então, eu não posso atribuir nenhum parâmetro para poder animar. Então, o que eu vou fazer agora? Vou vir aqui, ó, em Assets, Create. Claro, tem que selecionar o garoto, né? Selecionar o garoto. Vamos lá em Assets, Create, Animator, Controller. Aqui, ó, nesse Animator Controller, eu vou renomear ele, clicar uma vez, vou chamar de garoto. Garoto
Ctrl. E quando eu der 2 cliques, não precisou, porque já estava aberto aqui, ele vai ter para mim o quê? O Animator. O que eu vou fazer agora? No meu garoto, quando eu clicar aqui nele, ó, no objeto garoto da hierarquia, dentro de controller, eu vou clicar aqui na bolinha e vou associar ele o garoto control, que foi o que eu criei agora. Então, o que acontece? Agora, eu já posso associar ao meu personagem clipes de animação que serão controladas, porque eu tenho um caráter controller para chamar ele, para carregar. É como se fosse, gente, uma variável que vai receber os clipes de animação, entendeu? E aí essa variável eu vou gerar ela, vou carregar ela lá e atribuir a ela funções no script. Se eu não tenho uma variável recebendo valor, eu posso fazer alguma coisa com ela? Então é exatamente isso, para ver se vocês entendem a questão da programação. Então esse caráter, esse controller aqui, está recebendo o controle do garoto. Ok? Que foi o que eu acabei de criar. O que é que eu vou inserir nesse controle do garoto? Os clipes de animação. Entendeu? Então, eu vou clicar aqui, ó, 2 vezes. Então, agora eu já tenho um controle de personagem, né? Um caráter control animator, controller associado. Aqui dentro do meu garoto, eu já tenho o idle e o walk. Então, já tenho os dois controles, os dois clipes de animação. Então, eu tenho aqui o idle e o walk. Né? Que eu posso clicar aqui, ó, play, walk, play, idle. O que eu vou fazer? O idle não vai ser o padrão? O primeiro, quando você ligar o seu jogo, ele já vai aparecer como? Parado. O personagem vai aparecer parado. A não ser que seja um jogo de Infinity Run, que ele já tem que aparecer correndo, né? Que aí ele não vai parar de correr nunca, a não ser quando ele morre. Nesse caso aqui, o idle é o principal clipe. Então é ele que eu vou puxar primeiro para cá, ó. E aí ele vai ficar laranja. O que acontece? Agora que eu já coloquei o idle aqui como padrão, e lá no meu personagem, aqui nas animações, o meu idle, olha lá, está como loop time, o que vai acontecer? Quando eu der um play, ele vai ficar infinitamente aqui, ó, nesse idle. O clipe está tocando, ele vai ficar nesse idle aí, em loop, sempre, sempre, o resto da vida. Aproveitando que eu abri o animation aqui, ó, as animations, notem que eu tenho aqui, ó, uma coisa interessante que é por causa do rig humanoide que eu coloquei. Se tivesse no generic, isso não iria acontecer. Eu tenho aqui, ó, o loop time do clipe idle. Aí eu tenho aqui a pose. E ele tem aqui o loop tá batendo certinho. Quando fica verde essa bolinha, é porque meu loop está começando e terminando numa posição plana, ou seja, começa e termina na mesma posição. Se por acaso, veja bem, olha só que interessante, e aí que é bacana a questão do mecanismo. Se eu pego esse clipe e corto ele antes, ó, e coloco na posição errada, por exemplo aqui, ó, vai dar pau, tá vendo? Então ele me avisa, ó, não está numa curva de animação interessante, olha lá. Tá vendo a curva de animação? Ele pega a curva de animação e coloca ele para mim. Onde está vermelho, significa que tem muito problema de loop, ou seja, o personagem começa numa posição, não termina na mesma posição. Como é que ele sabe disso? Ele não tem as curvas de animação do Max, mas ele tem o esqueleto. Então, quando o esqueleto começa a animação em uma posição e termina em uma posição muito diferente do que ele começou, não existe um loop. Como ele lê o esqueleto e atribui o esqueleto dele ao esqueleto do Max para poder fazer esse casamento, ele sabe muito bem quando a animação está certa ou está errada. Então tem até como você corrigir o corte da sua animação aqui para colocar no loop certo. Tá? Então ele analisa o esqueleto do seu personagem, vê se as curvas de animação estão em loop, ou seja, está funcionando, está fluindo, ele está indo e voltando para a mesma posição. E te fala, se o loop, ó, loop match, não match, porque está vermelho. Ou seja, o esqueleto começou na posição e não terminou. Vamos ver? Tá vendo? Não tem loop aqui. Porque ele começa a fazer o idle e começa a andar e volta para o idle de novo. Agora, se eu vou lá, pego aqui e começo a puxar, ó, e coloco na posição de loop, o que aconteceu com as luzinhas? Todas verdes, ele entende que o clipe começou na posição certa, terminou na posição certa, eu tenho um loop, não preciso me preocupar.
Então ele analisa para mim a animação também, tá? Aí aqui eu tenho, por que ele tem todas essas luzinhas? Não bastava uma para ver se o loop de animação está certo? Não, porque a gente tem que analisar várias coisas na hora que a gente está trabalhando com o personagem. O personagem, ele vai estar dentro do seu espaço do jogo em várias posições ao mesmo tempo. Ele vai estar parado em idle, ele vai poder rodar, ele vai poder andar para frente e para trás, para um lado e para o outro, e ele vai poder o quê? Pular. Então, por isso que a gente tem aqui, ó, transformação, quando eu falo root, gente, é o bone controlador central do personagem, a posição original dele, tá? Lá no kart tem como a gente habilitar isso se a gente quiser deslocar o personagem na hora de fazer a animação. Então, root é a posição padrão, é o osso que controla tudo. É vou falar, a raiz da transformação. Então, quando eu tenho aqui root transform rotation, eu tenho onde que está a raiz da transformação de rotação. O que você pode fazer? Você pode escolher isso. Se vai ser a orientação do corpo, como ele começa, se vai ser a posição original que veio lá do arquivo do Max. Tá? Então você pode escolher isso também. Ok? Quando você marca Baking to Pose, o que ele vai fazer? Ele vai forçar o seu personagem a começar na pose que está marcado para começar, ou seja, pose original. Aqui, ó, eu tenho transformação de posição em Y. Por que Y está separado de X e Z? Porque o Y na Unity, qual o eixo que é? É o eixo que aponta para cima. Seria o eixo da gravidade, vamos colocar assim. O eixo onde ele desloca verticalmente. Quando ele precisa pular, quem que vai controlar esse pulo? O eixo Y. Por isso que ele é separado do X e Z, porque o X e Z vai apenas orientar ele na diagonal, ou para um lado, ou para o outro. Ou seja, por isso que ele está separado. E olha só o que acontece quando eu mudo a posição, ou root transformation, do meu personagem Y, para, por exemplo, centro de massa. Lembra que eu falei que o centro de massa dos personagens, ou que a gente chama também de COG, Center of Gravity, né, o personagem lá, onde que ele vai controlar, qual que é o ponto de controle do personagem, de equilíbrio dele, que a gente coloca na hora de fazer o rig? Qual que é o osso? A pelvis. Se eu mudo isso aqui para a pelvis, ó, centro de massa, ou seja, mudo a posição, a base para centro de massa, o que acontece com o meu personagem? Ele afunda. Então, eu estou colocando que a transformação original do Y vai começar na pelvis e não nos pés. Agora, não é isso que vai acontecer, ele não vai começar em cima, abaixo do plano que eu preciso, né? A não ser que, supostamente, você fosse fazer ele já numa fase onde tivesse até a cintura com algum elemento que você quisesse colocar, né? Sei lá, uma malha que não fosse colisora também ia dar na mesma. Mas se você quiser fazer ele flutuando, por exemplo, pela cintura, você pode colocar aqui centro de massa para ser essa posição de transformação. Nesse caso, o nosso é o quê? Original. Ou então você pode também colocar aqui, ó, pé. Por quê? Ele vai entender. Vai pegar o mecanismo mais uma vez, vai olhar qual que é o osso do pé, vai pegar seu personagem, ver qual que é o osso do pé, e vai ajustar a grade da Unity com o pé do personagem. Que também é uma opção. Tá? Então aqui você também controla isso. E aí a gente tem aqui também root transform position, X e Y, quer dizer, X e Z, e eu tenho a mesma coisa, centro de massa ou original. Nesse caso aqui, gente, eu vou colocar tudo original, não vou marcar ainda Baking to Pose, tá? Eu vou deixar tudo original, ok? E vou voltar lá para a minha tela. Estão entendendo o que o mecanismo faz? Por que é interessante trabalhar com ele? Ele já analisa seu esqueleto e vê se tem alguma coisa errada. Você ainda tem a possibilidade de alterar como o personagem vai se comportar dentro da Unity na hora de fazer as animações, de ativar as animações. Bom, eu já tenho então aqui o idle está ligado. Vou dar um apply aqui. O que eu vou fazer agora? Vou pegar o meu clipe walk e vou jogar aqui. Como eu só fiz uma caminhada, eu não tenho uma caminhada para um lado, nem a caminhada para o outro, por exemplo, ele caminhando para o lado esquerdo, nem ele caminhando para o lado direito, também não tenho uma caminhada reversa
e também não tem para acompanhar essa caminhada reversa para o lado esquerdo e para o lado direito, eu não vou criar aqui uma coisa que chama blend tree, ou árvore de mistura. Essa árvore de mistura, o que a Unity faz? Depois eu posso fazer na próxima aula para a gente entender. Ele vai pegar um ou mais clipes de animação e colocar dentro de um único estado de animação. Nesse caso aqui eu tenho o state 1, que é o idle, e o state 2, que é o walk. E eu vou fazer a transição entre esses dois. Mas, veja bem, quando eu estou trabalhando num jogo de terceira pessoa, eu vou estar olhando esse personagem de fora e eu vou poder deslocar ele para um lado e para o outro. Por exemplo, digamos que quando eu teclar o Q, ele deu um rolamento. Ao invés de andar para um lado e para o outro, ele deu um rolamento. Esse rolamento, a transição dele vai ser como? De quando está com o idle ou de quando está com o run? Tanto faz. Você vai ativar ele independente de ele estar parado ou de ele estar andando. Então, ao invés de você criar um estado só para rolamento, ou só para andar para um lado, só para andar para o outro, você coloca no estado de deslocamento, de direção. E o que você vai criar? Quando você vem aqui e cria uma blend tree, dentro dessa blend tree, você pode colocar vários clipes de animação. E ele vai entender, e aí é claro, você vai ter que atribuir a cada um desses os parâmetros, e dentro de um único clipe você vai poder fazer a transição de uma posição neutra para várias outras, sem precisar passar por várias para chegar naquela. Tá? É uma opção que você tem de criar várias animações de estado dentro de um único objeto. Mas isso fica para uma próxima aula. Hoje a gente vai fazer o quê? Animação direta de um estado para o outro. Eu posso também, não tem problema nenhum, você deixar o idle como principal, criar um walk aqui, criar um run aqui, criar um vai para a esquerda aqui, um vai para a direita aqui, um anda para cá, criar todos ligados ao idle. Nada impede isso, mas você vai ter que criar mais parâmetros para controlar. Sendo que com a blend tree você simplesmente vai variar o valor desse parâmetro e não um parâmetro específico. Tá? Então isso a gente vai ver depois. O que eu vou fazer aqui no idle agora? Eu vou criar uma transição entre o idle e o walk, ou seja, ele vai começar a tocar o idle, quando ele terminar o clipe de idle, ao invés de ele continuar fazendo loop, ele vai passar para quem? Para o walk. Então eu vou clicar aqui, ó, Make Transition com o botão direito, vou clicar lá no walk, e o que vai acontecer aqui? Eu tenho uma transição entre o idle e o walk. Né? Idle, walk, idle, walk. Mas eu só tenho uma direção. O meu walk, ele está como loop também. Ó. Então o que vai acontecer agora? Ele vai tocar a animação idle uma vez. Quando terminar ela, ele vai para o walk e vai fazer o loop no walk. Veja bem, olha lá, ó, idle para walk, dá play. Terminou, anda e fica andando. Por quê? Porque eu não tenho uma transição que volta para o idle. E vai ficar andando eternamente. O pé dele está afundando aqui porque eu não ajustei, tá, gente? Eu não ajustei a altura do plano. É porque aqui, ó, tem que ajustar na posição correta. E na realidade, é porque aqui eu tenho que dar o back into pose, ó, no Y, tá? Aqui, ó. Quando eu vier aqui, ó, no garoto, root transforma em Y. Não tem nenhuma parada, tá no original. Então vou colocar aqui, ó, original e vou dar esse back into pose. Apply. Olha lá, o pé dele agora não afunda mais, tá vendo? Beleza. Mas então o que aconteceu aqui? Começou o idle, terminou o idle, foi para o walk, terminou o walk, como ele não tem uma seta para voltar para o idle, ele continua o walk. E aí é bom que a gente entende como é que funciona a transição. Quando eu clico na transição, ela tem isso aqui, ó, o clipe de idle, a transição entre idle e walk, olha lá, ele faz a transição naturalmente, ó, olha aqui, ó, esse pedacinho é esse pedacinho que ele vai mudar de uma animação para outra, ó, olha lá, ó. Você pode aumentar esse intervalo ou diminuir esse intervalo, caso você queira uma transição mais rápida ou mais lenta de uma animação para outra. É muito simples, basta você aumentar esse intervalo aqui, ó. Tá? Agora, olha só a condição que eu tenho para que ele faça a transição. Vou aproximar aqui também, ó, para a gente poder entender.
Então eu tenho aqui, ó, o idle. Qual que é a condição? Exit time, ou seja, quando terminar o tempo da minha animação, que é esse tempo aqui, ele vai sair dela e ir para outro. E eu não tenho nenhum outro parâmetro. Tenho? Não tenho. Tá? O que é que a gente vai fazer, então? Primeiro eu vou criar a transição de volta, porque eu tenho que ter a ida de um movimento e a volta para ele. Porque eu tenho que ter movimento reverso. Eu não vou só para uma direção. No jogo, toda animação que eu faço que vou, eu tenho que fazer ela voltando. Tem que ter os dois loops. Por exemplo, eu vou fazer o personagem tirando a arma da bainha. Ele tem que tirar, ele tem que guardar. Ele não vai tirar uma vez durante o jogo e ela vai ficar flutuando na frente dele. Aí eu tenho que fazer o movimento reverso, ele tem que guardar a arma. Se eu faço ele correr para frente, eu tenho que fazer ele correr para trás também. Porque, a não ser que seja, novamente falando de um outro tipo de jogo, Infinity Run, onde ele só corre para frente, né? Onde o objetivo do jogo é não parar. Quando você para, você morre. Aí tudo bem, você não precisa de ter o regresso. Tá? Mas, quando é um jogo onde você vai ter interação mais natural, você tem que ter todo o clipe, ele tem que ter ida e volta. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Criar uma transição reversa. Então, tem que clicar com o botão direito novamente, Make Transition e clicar no Walk. Então, agora eu tenho a transição que vai do Walk para o Run, do idle para o Walk, do Walk para o idle. Beleza? O que eu vou fazer aqui? Quando eu der play, ele faz o idle, vai para o walk, volta para o idle, vai para o walk, volta para o idle, e vai ficar fazendo isso aqui eternamente. E olha só que ele está girando. Por que ele está girando? Exatamente. Olha só como é que a dinâmica do mecanismo funciona. Mas por que ele faz isso? Tem como eu restringir isso? Tem. Eu vou lá no clip, ó, Animations novamente, no walk, e dou Bake to Pose aqui, ó, na rotação e nas transformações. O que isso vai acarretar? Ele vai ficar estático. Mesmo que ele ande só com uma perna, como o nosso colega falou, porque ele dá só um passo e volta para outra perna, como se ele estivesse mancando, não vai puxar, porque ele vai manter a pose original. Por que é interessante eu manter a pose original? Porque eu não vou controlar o deslocamento dele pelo clipe de animação. Eu vou controlar o deslocamento dele pelo script. É o script que vai falar. Malha do personagem anda quando você pressiona o W. Quando você pressiona o W, também carrega o Character Controller, que tem meu clipe de animação Walk, que só é habilitado a partir do parâmetro maior que é da tecla W. Ou seja, é um conjunto de fatores que a gente tem que pensar justamente para não dar pau. Então, quando eu der play aqui agora, tem que dar apply. Como eu frisei a pose dele, mesmo que ele fique só andando com a perna, ele não vai girar. Tá? Bom, aí eu esqueci de marcar aqui, ó, transforma XY. Ok, gente? Então, olha lá. Apply. Ok? Bom, e agora o que eu vou fazer? Bom, eu já tenho meu script de animação. Tenho meu idle. Tenho as transições, mas não tenho condição para que essa transição seja feita. Eu não atribuí valor à condição. O que eu fiz? Eu simplesmente criei uma animação dentro da Unity e botei ela para tocar de acordo com a minha vontade. Vai tocar o idle, depois vai tocar o walk, depois vai tocar pro idle, depois vai tocar, entendeu? A única coisa que eu fiz foi um play. Eu não falei para ele assim, ó, você só vai tocar o idle ou vai tocar o walk quando tal valor for maior ou menor ou igual a outro valor. Então, para isso, a gente tem essa parada aqui, ó, parâmetros. Tá? O que são esses parâmetros? Eu vou gerar variáveis de controle para o Animator Controller, que serão chamados no script, para informar para mim qual o valor que eu tenho que ter para que esse objeto passe de uma
clipe de animação para o outro clipe de animação. Então, quando eu clicar na minha transição aqui, ó, vou colocar ali, ó, parâmetro, e aí ele me pergunta qual tipo de parâmetro que é. Esse parâmetro, então, nada mais é que o quê? Ele está perguntando aí, gente, float, integer, bool, que é booleana, ou trigger. O que é isso? Esse parâmetro ele é o quê? Uma programação, gente. Quando a gente fala que o objeto vai receber o valor float inteiro, ele é o quê, gente? Variável. Olha, então, se eu, por exemplo, o valor é interessante que ele seja maior que 0, por exemplo. E ele vai entender que isso está relacionado com a input. A input a gente já tem associado. A Unity já conhece esses inputs, que são horizontal, vertical, Fire 1, Fire 2, que são, ó, horizontal, vertical, por exemplo, para cima, para baixo, S e W. Então, a Unity já tem esses valores aqui atribuídos às inputs. O que eu vou fazer aqui agora é criar uma variável dentro desse parâmetro que vai receber um valor específico, pode ser um valor verdadeiro e falso também. Às vezes você quer ligar e desligar alguma coisa. Então ele vai ser o quê? Você quer só ligar e desligar. Verdadeiro ou falso. Ele é o quê? Booleano. Se eu vou atribuir um valor que não é um valor inteiro, ou seja, 10, 20, 30, ele é um valor o quê? Oi? Se ele é decimal, ele é o quê, gente? Float. Então eu clico aqui, ó, float. Como é que vai ser o nome desse parâmetro? Direction, de direção. Vou colocar com D maiúsculo, tá? Então aqui o que acontece? Eu tenho um parâmetro e aqui agora, na transição, ó, o que eu vou fazer? Qual que é a condição para que ele saia do idle e vá para o walk? A condição é a direção ser maior ou menor que 0.1. Ou seja, lá no script, quando eu carregar essa variável direction e atribuir a input a ela, quando a input, eu apertar o botão W, for maior que 1, o que ele faz? Ele anda, porque ele vai sair do idle e vai para onde? O walk. Porque o valor foi maior do que eu determinei. Ou seja, ele faz a transição de acordo com essa condição. E a condição que eu impliquei é que o parâmetro direction seja maior que 0.1. Quando eu faço isso, eu digo para a Unity o quê? Olha, você só vai tocar essa transição, ou seja, você vai passar do idle para o walk, quando lá eu chamar a input e o valor dela receber maior que 0.1. Aí ele começa a andar. Soltei, ele volta no idle. Entendeu? E aí eu tenho que atribuir também o quê? Na transição de volta. Porque senão você vai teclar uma vez, ele vai ligar a transição e vai dar um loop na animação, que é como está. Ele volta para o idle automaticamente, ao invés de continuar caminhando. Tá? Então aqui eu vou colocar também direction. Nesse caso aqui eu vou deixar só maior que 0.1 também. Bom. Ok? Então aqui eu tenho o valor de direção e o valor de transição. Bom, quando eu der play, ó, ele não sai do idle. Porque eu coloquei uma condição para que essa animação seja feita. Então, ao invés dele tocar, ele fala, não, estou esperando alguém carregar o meu valor. Como não está carregando o valor, ele fica fazendo o quê? Dando loop no idle. Eu não carreguei esse valor. Ok? Bom, vou salvar aqui e vou mandar isso aqui para vocês colocarem aí, tá? Vocês já irem estudando isso. Daqui a pouco eu vou carregar o script. Hoje a gente vai ver algumas coisas para poder terminar a caminhada do personagem, via o script. Depois eu vou pegar esse script e vou traduzir os comentários dele, que foi um script que eu achei na internet e tal. Mas basicamente o pessoal usa sempre o controle dentro do script, ele controla duas coisas. Ele vai controlar o deslocamento horizontal do personagem e o deslocamento vertical. Ele vai tratar com uma velocidade de deslocamento da malha e o outro vai ser a direção que ele vai carregar, né? Eu fiz uma aqui, ó, e já está até com
só abrir a cena. É uma cena. Você vai vendo aí onde manda abrir a cena. OpenSea, vai lá e chama a cena. Aqui, por exemplo, eu criei um degrau. Eu vou só mudar um pouco que eu tenho aqui o idle, eu vou ter caminhar para trás, caminhar para frente, para a direita e para a esquerda, tá? A gente vai ver como é que faz isso aqui. Usando dois parâmetros. E usando apenas aquela animação que a gente já fez de andar para frente e para trás. Tá? Gente, para abrir o arquivo, vem aqui, ó, File, Open Project. Tá? Aí vai lá e manda abrir projeto. Isso, projeto 12. Uma coisa que a gente vai ver hoje é isso aqui, ó, chamado de Blend Tree, que é o quê? Aqui dentro eu vou colocar a animação de andar para frente, de andar para a esquerda, de andar para a direita. Se você notar aqui do lado, ó, meu personagem anda para frente, anda para a esquerda, anda para a direita. Eu usei o mesmo clipe de animação. Tá? Então, o que acontece? Se eu der um play aqui, ó, o parâmetro que eu coloquei aqui dentro da Blend Tree, que chama Direction, ele vai controlar isso aqui, ó. Ele passar para um lado e para o outro, tá? Então você vai ver que aqui, ó, ele anda para um lado e para o outro. Ele vai para esse clipe, depois vai para o outro. Certo? Então a gente vai ter como controlar isso aqui. Ok? Olha lá. Ele passa e faz a transição do personagem. Olha lá, play. Vou tirar daqui, vai play aqui. Olha lá. Virou. Eu controlo a direção dele via Blend Tree. Tá? A gente vai ver como é que faz isso. E eu usei um único clipe de animação para ele andar para trás também. Tá? Usei um procedimento bem simples. Não precisa, na verdade, na pressa, né, para testar. O ideal é que você faça o clipe de animação dele caminhando para trás. Mas como a gente está com pouco tempo, o que eu fiz? Nos animations aqui, ó, eu tenho o mesmo clipe, ó, walk, left e right, é o mesmo pedaço de clipe de animação que eu peguei da caminhada. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer ele ir para a esquerda e ir para a direita. Tá? Então a gente vai voltar nesse que está cru aqui. Foi onde a gente parou, né? Criou o Animator Controller, que ainda está zerado, a gente ainda não colocou os clipes de animação aqui. Aqui eu já tenho os clipes de animação. Idle, walk forward, que é andar para frente, walk back, andar para trás, walk left e walk right. Nesse clipe, nessa cena nova está desse jeito. E a gente vai começar a configurar esses clipes de animação para que ele funcione de maneira a eu conseguir fazer ele andar para trás, fazer andar para frente, andar para um lado, andar para o outro. Bom, uma coisa interessante do Mecanim, e aí é bacana, aqui, por exemplo, eu coloquei alguns, eu vou colocar um material novo aqui, só para a gente ver. Material, vou colocar a cor disso aqui para a gente poder enxergar direitinho. O material aqui e aqui. Olha só, o Mecanim já tem essa característica aqui, ó. Eu estou criando esses boxes que estão com colisores. E eu vou fazer ele. Uma coisa interessante dele é o seguinte: ele já. Vou pegar isso aqui e criar uma nova câmera. Asset Create. Vou criar uma câmera aqui e vou atachar ela no personagem para a gente ver a ação em terceira pessoa, para a gente entender essa questão de como o Mecanim trata as colisões, como é que ele já interpreta isso. Vou criar uma outra luz aqui também. Pode ser um point light, sim. Vou colocar em cima da cabeça do moleque aqui.
Aí eu vou pegar a câmera, vou colocar aqui dentro, atachar o garoto, esse point light também. E aí quando o garoto se movimentar, a câmera vai junto com ele. Então quando eu der play aqui, ó, olha lá. Então olha só, eu criei esses blocos aqui, ó, e coloquei eles com colisão. Como quando a gente cria o mecanismo, ele já cria lá, na hora que a gente usar o script, a gente vai mandar criar um rigid body no personagem, a gente já começou a ver isso, ele vai detectar essa colisão e vai fazer o personagem subir o obstáculo. Aqui o personagem já vai para um lado, já vai para o outro. Tá? A gente tem que corrigir um pouquinho depois só o offset dele, para ele não dar essas deslizadas aqui. O personagem já está funcionando. A velocidade do script está maior do que o tamanho do personagem. Aqui, por exemplo, quando a altura é maior do que o que ele pode passar, ó, ele não sobe. Então, se você tem um obstáculo que é muito alto, ele não sobe, tá vendo? Para. E agora, quando está baixinho, ó, ele sobe e cai de boa. Ele está andando para trás, normalmente. Tá? É. Então, olha só. Nós vamos começar aqui o seguinte. Primeira coisa. Quando eu clico aqui no garoto, que é esse arquivo que vocês estão aí, ele não tem o Animator Controller, eu vou deixar ele assim por enquanto. Tá? Por quê? Eu não vou aplicar o Animator Controller no personagem. Eu vou aplicar no prefab, que é onde vai tudo. Tá? Então, se eu precisar, por exemplo, duplicar esse garoto, ou pegar a instância desse garoto, criar uma outra coisa, pelo prefab fica muito mais fácil do que eu fazer direto no objeto. Então aqui, ó, no Animator Controller de cara, eu já vou tirar aqui e colocar None no avatar dele. E esse Apply Root Motion eu vou deixar por enquanto, porque quem vai controlar o Root Motion do personagem vai ser o script. O script é que vai pegar a malha do personagem, vai pegar, carregar a animação na variável dela lá do script e vai fazer esse personagem deslocar a malha. Então, para que faça isso de uma maneira mais fácil, ele é melhor usar um prefab. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou criar um prefab aqui do garoto. Então, eu vou vir aqui em Game Object, Create Empty, para criar um objeto vazio. Vocês já podem fazer. Create Empty. Esse cara aqui, eu vou renomear ele para prefb, prefab, vou colocar maiúsculo, tudo maiúsculo para ficar mais fácil de identificar. Prefb, underline, garoto. Certo? Vou criar um prefab aqui nos meus assets também. Então, eu criei um empty, renomeei para prefb, garoto. Aqui eu vou criar um prefab. Então, clicar com o botão direito aqui nos assets. Create prefab. E vou chamar isso aqui também de prefb garoto. Não tem problema ter o mesmo nome, não. Esse meu prefab está vazio. E o meu Game Object que eu criei aqui também está vazio. O que eu vou fazer? O garoto está aqui. Eu vou pegar ele, ó, e arrastar para dentro do meu prefb garoto aqui. Então, peguei ele e arrastei aqui para dentro. Vou pegar o prefb garoto daqui, da hierarquia, e vou arrastar o meu prefab aqui no Assets. Tá? Então, eu vou ter o prefab garoto aqui, ó. Beleza? Aí, duas coisas que eu tenho que fazer. Primeiro, no prefab, zerar a posição dele. E depois, aqui dentro, no garoto, também zerar a posição dele. Para ficar exatamente no centro da viewport aí do objeto. Então, eu zero a posição do prefab, zero a posição do garoto. E eles vão ficar certinhos ali e aí não vai dar problema na animação. Olha só,
uma coisa que eu já tinha feito foi criar um Animator Controller para o garoto. Criar Animator Controller é simples, né? Você está aqui, você vem em Assets, Create, Animator Controller, eu chamei de Garoto Controller, ou seja, Controller, né? Para eu poder pegar os clipes de animação do garoto e jogar ele aqui. Ok? Bom, o meu personagem ele já tem aqui, já está com o prefab, vou deixar esse aqui quietinho por enquanto, porque o que eu vou fazer agora é justamente preparar os clipes de animação, para poder movimentar ele. De uma maneira diferente do que eu ensinei até agora, porque a gente vai mudar um pouco a questão do controle dos clipes de animação que a gente tem. Então, quando eu coloco aqui, ó, garoto, eu vou aqui em Animations. Claro, estou usando o rig humanoide, porque eu estou trabalhando com Mecanime, isso é importante. Tá? Aqui em Animations, eu separei 4 clips, usando o próprio clipe de caminhada. No caso do forward e do back, eu não vou mexer em nada aqui por enquanto. Essas posições que ele tem aqui, ó, é que são importantes da gente entender. Justamente para poder fazer o personagem andar para um lado e para o outro. Tá? Por exemplo, eu tenho aqui Loop Time, que é o quê? Ele vai pegar esse clipe de animação que está selecionado e vai dar loop nele. Mas ele tem 3 tipos de transformação aqui. Tá vendo? E temos essas luzinhas verdes aqui. O que é interessante do Mecanime quando a gente trabalha com rig humanoide? Por ele interpretar o esqueleto do Max aqui dentro, como eu já tinha falado, né? Quando a gente vai aqui no rig ó, e dá lá configure, ele me mostra o esqueleto que eu criei lá no Max e relaciona ele com o esqueleto que ele tem dentro da própria Unity. Então ele faz uma espécie de mapeamento do esqueleto que foi feito lá. Oi? Ele vai ler o esqueleto e vai falar assim, ó, beleza, você fez o esqueleto lá no seu programa. Mas aqui na Unity eu tenho um outro esqueleto, que é esse. E aí ele relaciona as posições do esqueleto. Não precisa mexer nisso aqui não, gente. Depois isso aqui já está na outra aula, é só prestar atenção. Ele relaciona o osso lá do Max com um osso parecido aqui do Mecanime, do sistema dele. O que é que isso é de importante? Primeiro, quando eu volto lá na minha animação, meu Animations, ele me dá essas luzinhas verdes aqui, ó, porque ele detecta o loop. Se o loop não está acontecendo, ele te avisa. Como? Veja bem, se eu pego aqui o Walk Forward, que ele tem que começar nesse e terminar nesse. Mas antes de configurar, eu deixei ele assim, ó. Olha lá, dando as luzinhas laranjas e vermelhas. Por quê? Porque a transformação não está batendo. Você vai notar que quando eu clico aqui e mexo, ó, ele dá as curvas de animação do esqueleto. Por quê? Ele mapeou o esqueleto do Max, como foi feita a animação lá, transferiu ela para o esqueleto da Unity e ele tem esses dados aqui agora. Não é que ele carrega as curvas de animação lá do Max, não. Ele recarrega as curvas aqui para ele entender. Então fica simples e muito fácil da gente marcar os pontos final e inicial da animação. Se não tiver verde, tem algum problema. Se tiver laranja, pode ser que está um pouquinho atrasado ou não está fechando. Mas se tiver vermelho, tem algum problema sério. Porque aí as curvas de animação não estão batendo mesmo. Ou seja, um começa lá em cima, outro começa cá embaixo. Tá dando para olhar ali, gente? Ó. Olha lá, ficou vermelho. Ó. Eu coloquei na posição superior, ficou verde. Quando eu arrasto ali, ele vai para o meio, onde está vermelho, aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá cá embaixo. Se eu coloco aqui, casa com o início, que é esse. Mas se eu coloco aqui, não casa, então o que acontece? Dá pau. E ele identifica isso. E fala, ó, seu loop tá errado, não vai dar certo. Então a gente vai fazer o quê? Vai lá e coloca verdinho, ficou bacana, o loop vai ficar belezinha. Ou seja, tem até como editar o loop aqui dentro do próprio, da própria Unity sem ter dor de cabeça. Mas, essas transformações aqui, ele tem 3. Root, Transform, Rotation, de rotação. Root, Transform, Position. Y, que é o quê? Posição vertical. Root, Transform, Position. X e Z, que é horizontal, esquerda e direita. Então, ele separa a posição Y da posição X e Z, por quê? Se você precisar fazer seu personagem pular, a referência que você vai ter de animação para poder mexer
é o Transform Position Y. Se você vai fazer seu personagem rodar para um lado e para o outro, ou deslocar para um lado e para o outro, não rodar, né? Deslocar para um lado e para o outro, sua referência vai ser Root Transform Position X e Z. Se você vai fazer seu personagem rodar no próprio eixo, aí a gente vai ter aqui o Transform Rotation. Tá? Ou seja, veja bem, se eu tenho uma animação aqui que chama Walk Left, porque eu não fiz um clipe de animação lá no Max, para ele poder rodar para a esquerda. Né? Eu não fiz essa transição. Mas aqui eu tenho essa possibilidade de pegar a minha animação. E olha aqui, ó, Transform Rotation, Offset. O que é o Offset? É o valor que eu vou acrescentar a esse parâmetro para ele deslocar nessa posição. No caso, essa posição seria o quê? Rotação do root. Root, gente, é o osso principal que controla o nosso personagem. Então, quando eu venho aqui em Offset, por exemplo, coloco 60 graus, ele vira 60 graus. Então, eu não vou precisar, veja bem, eu poderia fazer via script? Poderia, mas eu quero fazer aqui para a gente ver esse script de animação. É uma maneira um pouco mais rápida, aproveitando já até o script que eu peguei, que não tem a opção de rotação via script, ele tem a posição de posição e de velocidade. A rotação ele faz justamente como a gente está fazendo aqui agora. Então, ó, 60 graus, virou para onde? Para esquerda. E eu estou no left, então beleza. No right, agora, lembrando que eu tenho que marcar aqui, ó, todos eu vou ter que marcar, e todos eu vou colocar aqui original. Tá? Então, original, original, original. Marquei todos em Make to Pose, para ele marcar a pose mesmo, para ele ficar centrado, ele não afundar, não girar sozinho. No Walking Right, eu vou marcar a mesma coisa. Original, original, original. E aqui, ó, em Offset, eu vou dar menos 60. Eu coloquei 90 no outro exemplo para testar. Aqui a gente vai pôr 60 para ele dar uma diagonal, um pouquinho mais forte. Então, ó, clico lá no clipe de animação, Walk Right, em Root Transform Rotation, eu coloco aqui menos 60, e ele vai girar menos 60 graus para a direita. Tá certo? Então eu tenho aqui Walk Left, Walk Right, Walk Back, Walk Forward, além do idle. O que eu vou fazer agora? Vou criar os estados de animação. Vou dar um apply aqui primeiro. E cada um deles vai ser ligado ao idle, indo e vindo. Olha só como é que está aqui, ó, no exemplo que eu já mostrei para vocês. Eu tenho o meu idle, certo? Controlo aqui meu idle. Vou até aumentar um pouquinho isso aqui para ficar mais fácil de a gente chegar. Então eu tenho aqui o idle, que é a posição padrão dele. Ligado ao idle, eu tenho todas as outras posições, que são o quê? Andar para trás, andar para frente, andar para a direita, andar para a esquerda. Essa posição de clipe aqui, gente, você pode pôr de qualquer lado, tá? O que vai fazer diferença na realidade são as transições, tá? E o que eu vou criar aqui para ele andar para frente, que é o Blend Free. Então, no idle, eu vou ter uma transição de ida e volta para cada um dos outros clipes de animação que eu tenho aqui. Ok? Então, de cara, o que eu vou fazer? Já vou pegar o idle daqui, ó, já está pronto, e vou jogar ele aqui para eu ter a minha animação. Ok? Então o idle já está aqui. Se eu der play, ele vai ficar fazendo aquela animação? Ainda não. Por quê? Eu não apliquei o Animator Controller no Prefab. Prefab, ó. Se eu pegar o Prefab aqui, ele não tem Animator Controller, ele não tem nenhum tipo de controle, nem nada. Quem vai fazer isso é o script. O script está aqui, ó. Eu já abri ele. A primeira parte do script, o que ele faz para mim? Ele começa lá, using Unity Engine, using System Collections, que é para ele pegar tudo do coisa. E o primeiro parágrafo, colocar assim, a primeira parte desse script, ele vai criar esses componentes. O Animator, dentro do Prefab, vai criar Capsule Collider, para ele fazer a colisão, e vai criar o Rigid Body para ele detectar a colisão e a gravidade. Tá? Então, a primeira parte, ó, esses componentes ao usar o script, cria, né? Requer. Cria esses componentes ao usar o script. Ou seja, o que eu vou fazer? Vou salvar aqui. Quando eu pegar esse script aqui
e arrastar ele para o prefab, olha lá, ele já vai criar isso aqui para mim. Ó. Animator, Rigid Body, Capsule Collider. Tá? Se eu der play aqui agora, Game Engine, ele já vai começar lá em cima. Ele vai ficar parado. Por que ele começa lá em cima? Olha o tamanho da cápsula aqui. De colisão. Então o que acontece? Ele pega o meu personagem e joga para cima da cápsula. Que eu não coloquei na posição correta. Tá? Então, eu vou configurar agora o Animator, aplicar o Avatar e o Animator Controller. Vou configurar o Rigid Body e vou configurar o Capsule Collider. Ok? Então vocês vão fazer o quê? Vão pegar o script que está aí, ó, Player Control Script C#, e arrastar para o Prefab. Tá? Eu poderia criar e depois utilizar o script, não tem problema. O que acontece é que esse script já tem lá a opção Create Type Off, e ele chama já a função da Unity. Ele cria para você. Então, se você quiser chamar qualquer parte, qualquer game object, qualquer asset, qualquer coisa, você pode chamar via script, basta digitar esse aqui, ó. Vou abrir de novo. Aqui, Element Component, Type Off, que é qual função que ele vai chamar. E aqui, no caso, eu chamo Animator, Capsule Collider. A Unity tem lá na biblioteca dela, cada game object, cada objeto da Unity, cada componente da Unity, ele tem um nome para você chamar via script. Já coloca lá. Entendeu? Então aqui, ele vai colocar isso. Vou voltar aqui. E a gente vai fazer algumas configurações. Por exemplo, no caso do Animator, ele precisa carregar o quê? Duas coisas. O avatar, que é do mecanismo lá, que é o esqueleto, para ele poder entender. E carregar também o controller que eu criei, onde eu vou colocar os clipes de animação. Senão ele não vai animar, não vai fazer nada. Ele vai ficar parado. Porque ele não tem animação para carregar aqui no Prefab. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, em Animator, eu vou chegar, clicar aqui nessa bolinha, em Asset, vou carregar o Asset aqui, ó, vou carregar a Garoto Controller, ou como tiver aí no de vocês, 2 cliques. Então eu já carreguei o animador aqui. Aqui em Avatar, a mesma coisa, eu vou clicar, e aí vai ter aqui Garoto Final Avatar, porque ele já cria, quando eu importo um FDX com o esqueleto e coloco lá o humanoide, a própria Unity já cria esse avatar aí do esqueleto para eu poder animar ele se eu precisar. Então, 2 cliques e eu já tenho aqui as duas. Agora, uma coisa interessante que a gente pode notar é que aqui, ó, Apply Root Motion. E lá no meu personagem, se eu clicar aqui, ó, Root Motion está marcado. O que é esse Apply Root Motion quando ele fica marcado? Se eu tivesse animado deslocamento dentro do Max, o personagem andando dentro do Max, eu simplificaria um pouco a minha vida, porque eu basicamente só faria o clipe tocar para ele ir para frente ou para trás. Né? Mas eu teria algumas restrições de controle depois. Então, o que acontece nesse script aqui? Ele controla o root motion via script, não via animação. Então, quem controla o deslocamento do personagem não é a animação, é o script. Não. Direto no script, ele vai pegar a malha e vai deslocar ela. Tem as duas opções, né? Esse aqui você simplifica um pouco, porque você não precisa ficar animando todo o deslocamento que você for fazer, você tem que animar o deslocamento lá no Max, entendeu? Para poder ele fazer. Aí vai de preferência. Varia. Se você quiser animar ele deslocar lá, ou então for usar um mockup, aí é melhor você não fazer handle by script. Aí você vai fazer usando um script que na realidade só carrega a animação, que é mais fácil, né? Que é um script menor, que até tem ele aqui também. E aí agora o que a gente vai fazer? Aqui em Rigid Body, eu vou aumentar um pouco essa massa aqui, para ele não ficar muito leve. Vou colocar aqui, sei lá, uns 20. Em Constraints, isso aqui que é importante, galera. Ó. Se eu não marco isso, a tendência é, dependendo da velocidade que meu personagem se deslocar, ele vai tombar igual um boneco. Por quê? Como quando eu coloco Rigid Body em um objeto, esse objeto ele vira um objeto com características de objeto real. Tem peso, tem massa. Então, se eu pego um objeto e desloco ele muito rápido e depois paro, a aceleração vai fazer esse objeto continuar para frente. Como ele não tem apoio, ele vai cair. Né?
porque está com rigid body, com corpo rígido, está usando física para isso. Então, para evitar que ele rode, ou que ele caia, como um bonequinho sem equilíbrio, a gente fecha isso aqui, ó, freeze rotation, para ele não rodar em nenhum dos eixos. Ele não vai rodar nem para frente, nem para um lado, nem para o outro. Então, vou dar aqui freeze rotation, certo? Posso continuar usando gravidade, por quê? Para ele cair, quando ele estiver deslocando, tiver um obstáculo que ele vai ter que descer, né? Ou se ele precisar pular, a gravidade vai fazer ele voltar para baixo, né? Depois que a gente fizer o clipe de pulo, tá certo? Então, eu vou deixar ligado o rigid body sim, porque tem que ter a colisão. O Capsule Collider, o que é isso? É justamente qual parte do personagem vai colidir com o quê. Né? Então ele está gigante. O que acontece quando ele fica gigante? Ele está colidindo com esse piso e por isso que quando eu dou play aqui, ó, meu personagem vai lá para cima. Tá? Então o que eu vou fazer? Vou pegar aqui o meu Capsule Collider e vou configurar ele. Primeira coisa, o centro dele, vou jogar um pouquinho para cima e o raio eu vou diminuir também. Para ele fechar dentro do garoto. Depois a altura. E eu vou ajustando aqui, ó, usando XYZ, a gente vai prender o garoto dentro dessa cápsula. Ou seja, isso aqui é a área de colisão do garoto. Tudo que encostar na cápsula, por exemplo, você vai fazer seu personagem andar e vai ter uma parede lá de tijolos. E você quer que seu personagem derrube. Você vai colocar a colisão desses tijolos com o rigid body. Quando seu personagem bater nesse negócio, automaticamente ele já vai derrubar para você e vai usar a própria gravidade da Unity para fazer essa animação. Você não vai precisar animar os tijolos caindo, nem nada disso. Você já vai criar essa colisão randômica. Tá? E vai usar isso aí. Ou então, você vai criar um obstáculo, o personagem não pode passar ali. Por quê? Porque tem uma barreira. E quem vai fazer o personagem não passar? Justamente essa cápsula que vai prender ele na posição que ele tem que ficar. Tá? Então, quando eu faço isso agora, se eu der play, eu vou só voltar aqui um pouquinho, que eu estou chamando garoto controller e tal. Enabler script, usar gravidade, tá, beleza. Não estou usando nada. Vamos voltar aqui na animação do personagem. O idle. Vou colocar aqui no idle original e original também. Então vou fechar tudo aqui em original na animação do idle. Aí agora o que eu vou fazer? Eu já posso pegar aqui, ó, as minhas animações, jogo o idle ali, dá o play, ele está lá fazendo a minha animação. Só o idle é maior, né? O idle termina aqui, ó. Isso. Apply. Olha lá, já joguei o idle ali no Animator. Ó. Agora ele já está olhando para um lado e para o outro, parando. Um idle tinha que ser mais bem pensado, colocar mais clips. Né? Podia fazer um blended tree aqui. Não, coloquei loop. Ah, não. Mas é porque ainda não mexi. Bom, agora a gente vai fazer as transições. A primeira transição que eu vou fazer é para ele andar para frente. Tá? Então, olha só, o que eu vou criar aqui? A Unity, dentro do Mecanime, ele já interpreta a input do WASD. Mas para você poder configurar isso, o ideal é que você fale para ele qual clipe que ele vai tocar quando você usar um desses parâmetros. Então, no caso de ir para frente e ele girar o próprio eixo, que eu já criei o turn left, turn right, eu vou colocar todas essas ações de esquerda e direita dentro de um negócio que a gente chama de blend tree, ou árvore de mistura, que é onde você vai indicar para ele qual clipe que vai para frente, qual que vai para um lado, qual que vai para o outro. Né? E aí ele mesmo, você vai determinar qual parâmetro que é para a esquerda e qual que é para a direita. Então aqui, ó,
eu vou... Na verdade, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é jogar criar os parâmetros de acordo com o script. O primeiro parâmetro que eu tenho aqui, de deslocamento do personagem, aqui ele fala setar a velocidade geral da animação, o movimento geral da malha. Aí ele tem aqui current base state, que é ele para no estado atual do animator. No caso do animator, o primeiro estado qual que é? O idle, né? Isso aqui é uma referência a qual layer depois que ele vai trabalhar. No caso, layer 2 a gente vai ver já, que é justamente quando eu criar o Blend Tree. Que aqui, ó, dentro da Unity, eu tenho layer base layer, é onde eu coloco as animações principais. Se eu quero colocar animação dentro de animação, ou seja, estado de animação dentro de estado de animação, eu já crio um novo layer, então, que é o que eu vou fazer agora. No estado de animação, andar para frente, lá dentro eu vou colocar os dois estados de animação. Na verdade, 3. Vou colocar andar para frente, andar para um lado, andar para o outro. E isso não vai ser no base layer, vai ser no layer 2. É por isso que ele chama o layer 2 aqui no script. Tá? Aí, o que ele vai fazer? Ele vai reler o layer 2. E aqui já é uma parte lá para frente, quando a gente for trabalhar com esse reload aqui na realidade é de arma, ele recarrega a arma. E esse aqui é para trocar de arma. Ele já colocou esse aqui, a gente nem precisa usar esse aqui porque não vai ser agora. Ó. Aqui é um serializer. Isso é coisa da Unity mesmo. Ele chama para ele poder, como se ele fosse carregar essas funções, entendeu? Aí aqui ele tem o void, né, que ele vai inicializar a animação, ele vai pegar o componente animator. Se a animação for no layer igual a 1, ele carrega com velocidade 1 a primeira animação. Aí ele chama de novo aqui o move. Se a animação, aí ele começa a mexer. Aqui já tem os dois parâmetros que a gente vai utilizar, ó, que é o speed e o direction. Tá? Então, ó, eu vou criar aqui o primeiro parâmetro para poder fazer a variação. Só que para fazer variação do idle para o clipe de animação, tem que ter outro clipe. Então, nesse caso aqui, ao invés de pegar só o walk forward, que é andar para frente, e jogar aqui, eu falei que a gente vai criar, para andar para frente, na realidade, 3 estados de animação para poder ter virar para a esquerda e virar para a direita. Então, aqui, ó, ao invés de clicar Create State, criar um vazio, ou já pegar o clipe aqui e arrastar ele para cá, eu vou criar isso aqui, ó, New Blend Tree, que é o quê? Ele vai criar um estado de animação específico, tá? Onde eu vou ligar um parâmetro nesse estado, e lá dentro eu vou colocar quantos clipes de animação eu quiser para fazer essa variação, tá? Então, quando eu clico aqui, ó, Create New From Blend Tree, ele vai criar o Blend Tree, tá? Que eu vou chamar aqui de... Você pode colocar andar para frente, tanto faz, porque a gente já criou o clipe mesmo. Frente. E quando eu der 2 cliques, olha só, estou no Base Layer. Quando eu der 2 cliques nele, ó, ele vai entrar dentro do Blend Tree, tá aqui, ó. E eu vou ter o parâmetro de Blend, que ainda não foi solicitado. Então eu vou voltar no Base Layer aqui, ó, e vou criar um parâmetro chamado direção, que é quem vai controlar meu Blend Tree, que é quem vai fazer a transição entre andar para frente, andar para a esquerda e andar para a direita. Então eu vou clicar aqui em Parâmetros, Float, porque vai ser pela pressão do botão, então isso tem que ser muito rápido, então eu não posso usar o valor inteiro para não demorar a carregar, não posso usar booleano, que é verdadeiro ou falso, né? Então eu vou usar, e outra, não posso usar trigger porque não vai ter nenhum gatilho para poder ele começar a andar. Quem vai fazer ele começar a andar é as teclas WASD que já estão configuradas na Unity como input. Então eu vou clicar aqui em parâmetro float, ou seja, vai receber um número decimal, pode ser um número bem pequeno, tá? Então é o mínimo pressionar do teclado. Quando ele entender essa tecla, já vai carregar o clipe. Eu vou clicar aqui float, esse parâmetro vou chamar, como está aqui no script, direction, que é quem vai fazer ele andar
ele, na realidade, ele se deslocar para um lado e para o outro, direction, tá? Então ele vai chamar aqui direction com D maiúsculo, direction, é como está lá no script. 2 cliques, e aí ele já carrega aqui o primeiro parâmetro de direção dentro dessa blend tree. Bom, a minha blend tree já está aqui, mas a lista de animações aqui está vazia, né? Então não tem nenhuma animação aqui na minha blend tree ainda para poder colocar. Então o que eu vou fazer? Vou clicar aqui, ó, no sinal de mais, Add Motion Field. Tem. Você pode criar uma série. Aí você vai ter complicação para você carregar cada um deles, né? Mas dá para chamar cada um deles depois do script. Se você criar um parâmetro para cada um e chamar a função certa para cada um, você pode carregar cada um via uma tecla. Tipo, um MMO você faria desse jeito, né? Várias blend trees, uma cadeia. Cada botão controla uma ação dentro da cadeia de mistura. Então, o MMO, no caso, é muito mais complexo por isso. Você tem que fazer todas essas opções de animação. Né? O hack slash também, nem tanto que o hack slash você vai bater o que saiu. Então, é quase uma terceira pessoa ou uma primeira pessoa. Mas o MMO já é mais complicado, porque você tem que ter reação e ação para cada para cada comando. Então, aqui eu vou criar quantos? 3 motion fields. Então, clica aqui de novo. Então, ele já criou, ó, sai do 0, vai para o 1, do 1 para o 0. Só que eu preciso, não é só ir para a esquerda e para a direita, tem que ter um parâmetro central. Então, eu vou clicar aqui mais um, motion field, e aí agora eu vou ter 3 parâmetros. Tem aqui um que é o neutro, olha lá, tem um que é mais para a esquerda e tem um que é mais para a direita. Tá? Então, tem um ponto maior e menor aqui no meio, tem um ponto maior e menor aqui, tem um ponto maior e menor aqui. Então, eu tenho 3 parâmetros. Quais são esses 3 parâmetros? Andar para frente. Quando eu pressionar o meu teclado para a esquerda, que é o A, ele vai andar para a esquerda. Quando eu pressionar o D, ele vai andar para a direita. Então, o meu parâmetro, o parâmetro que vai controlar essa blend tree, é o parâmetro que eu criei, que chama direction. É um parâmetro float. Ou seja, ao mínimo pressionar lá do W e do D, ele vai entender que eu tenho que fazer a transição entre um e outro. Tá? Aqui, ó, só para a gente ver, eu vou abrir a blend tree aqui, ó lá. Então, eu tenho o parâmetro aqui negativo para a esquerda, tem o parâmetro positivo para a direita e tem o parâmetro zero, neutro, que é andar para frente. Ou seja, quando você está do idle e pressiona o W, que é o zero, ele vai andar para frente. Pressionou o A, que é para a esquerda, ele vai carregar menos 1, vai virar o personagem para a esquerda. Carregou o D, que é mais 1, ele vai andar para a direita. Tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vim aqui, ó, e vou colocar meu script de animação. Então, eu vou pegar o walk forward, que é andar para frente, e vou colocar no meio, no 0. Vou pegar o meu walk left, colocar em cima, e vou pegar meu walk right e colocar embaixo. Então, aqui eu já tenho os 3 scripts de animação, mas ainda não criei o parâmetro para cada um. Então, o que eu vou fazer? Aqui, ó, onde tem 0, para a esquerda, ele começa de 0 a 1. Eu não quero 0 e 1, eu quero 0, menos 1 e 1. Eu tenho que ter um lado e tem que ter o outro. Então, aqui, ó, nessa ponta, eu vou colocar o quê? Menos 1. Aqui no outro, vai ficar 1, e aí, automaticamente, no meio vira o quê? 0. Então, a minha setinha agora começa aonde? Aqui, ó. Tá vendo? Então, o 0, que é andar para frente, vira o meu ponto inicial. E não andar para a esquerda, como estava antes. Tá? Então, se eu der um play aqui agora, galera, ó. Der um play. Pegar meu direction aqui e mexer, ó. Eu faço a transição entre um e outro através da blend tree. O que que o meu script vai fazer? O meu script vai adicionar valores à medida que eu pressiono o A e o D a esse parâmetro. Quando ele adiciona esse valor ao parâmetro, ele carrega para cá e para cá. Tá? Então, já tem a blend tree criada. Eu poderia fazer isso, por exemplo, para ele rolar para um lado, rolar para o outro. Eu posso fazer isso também para ele, de repente, dar 2 pulos. Pulou, pulou de novo. Então, eu posso colocar 2 animações de pulo, uma dentro da outra. E aí, eu uso a blend tree para quando eu carregar,
de 0 até 1, ele vai dar o primeiro pulo. De 0 até 2, ele dá o segundo pulo. Não, aí você precisa só dar um tree e coloca os dois parâmetros lá dentro do pulo. Aí o outro vai ser só depois que você pressionar de novo. Entendeu? Aí tem que ver como é que a gente faz. Depois tem que estudar para ver como é que faz no script para ele dar 2 cliques. Ou seja, você apertou 2 vezes a barra de espaço, ele vai carregar um, carregou de novo e dá outro. Tá? Então aqui, ó, já criei o blend tree. O direction, no caso aqui, ele está controlando a direção que o personagem vai. Olha lá, esquerda e direita. Esse pau de skin eu vou deixar mesmo, não estou nem aí. E aí o que eu vou fazer? Isso está no layer 2 da blend tree. Quando eu voltar no layer 1, o idle, e o andar para frente, eu vou ter que criar a transição saindo do idle e indo para o clipe de deslocamento vertical, no caso, que é o WS, e o AD, que já está aqui dentro também. Porém, o AD ele não vai funcionar ainda, porque eu não joguei os clipes aqui, tá? Então, ele só vai funcionar quando eu criar as transições para os clipes. Ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Do idle para o andar para frente, eu vou clicar aqui, Make Transition. E do andar para frente para voltar para o idle, também Make Transition. O que acontece aqui agora? Na hora que eu clicar aqui na transição do idle para andar para frente, se eu deixar do jeito que está aqui, quando eu der play, ele vai fazer todas as animações de uma vez. E vai voltar, né? Não sei porque que não está atualizando aqui, deixa eu voltar aqui. E selecionar o garoto. Dar play. Agora deu. Tá aqui, ó, ele toca essa primeira transição, depois toca essa. E aí volta, tá vendo? Ele tá fazendo a transição, porque eu não coloquei condição para que ele passe de uma animação para outra. Não tem condição nenhuma, ele está livre. Ou seja, ele começa a tocar a condição que está aqui, na realidade, é essa aqui, ó, Exit Time. O que é isso? Quando ele começar a tocar a animação, o Exit Time é o tempo de saída, o tempo de finalização da animação, que aí vai ser completada pela transição de animação para outra. Aí na volta a mesma coisa, Exit Time, ou seja, ele terminou a animação, passa e volta para outra animação. Então ele fica fazendo isso aqui infinito. Mas para eu controlar o cara, eu tenho que falar assim, ó, você só vai mexer, ou você só vai sair do estado idle para o estado de andar para frente depois que eu pressionar o botão e esse botão carregar esse parâmetro de deslocamento do personagem. Tá certo? Bom, de acordo com o script, o outro parâmetro que vai fazer o personagem se deslocar, na verdade, ó, o direction, ele move o personagem, né? E o outro desloca a malha. Né? Então, o direction ele vai mover na horizontal, aqui, ó, direction H de horizontal, né? Você tem que, ó, nova posição X, mais, ele vai pegar o valor de direction, vai mover, e aí tem aquele delta time que a gente já conhece lá da programação. De qualquer forma, o que ele vai fazer? Qual que é o outro parâmetro? Que chama speed. É o que está aqui, ó. Lembrando que eu não estou escrevendo um script do zero, eu peguei um script que já estava pronto para poder a gente não ter esse tempo. Depois a gente vai ter uma aula de C# para vocês poderem fazer isso direitinho, tá? Então, aproveitando esse script, ele já fala que o parâmetro lá chama-se speed. E o speed é que vai controlar essa transição do idle para os clips de animação que eu tenho de andar para frente, andar para trás, andar para um lado, andar para o outro. Bom, o que eu vou fazer aqui? Ó? Na transição do idle para andar para frente, a condição é que o speed, que é quem vai determinar a troca de um clipe para o outro, seja maior que 0.1. Ou seja, o que eu estou falando aqui? Quando eu apertar o W, que é quem controla o parâmetro speed, que aqui ele já tem input, a input V controla o speed. Se você for olhar lá no script, quem controla a input vertical é o speed. E esse V aqui é de vertical, input vertical na Unity, ele já entende que é W e S.
Então, quando eu pressionar o W, ele vai fazer o quê? Ele vai falar, ó, ele está tocando idle. Ele só vai sair do idle quando eu pressionar o W e o valor do W, no caso o parâmetro speed, for maior do que 0.1. Por isso que é float, ou seja, ao mínimo, ao pressionar levemente aqui, ele já vai transitar do idle para o andar para frente. Então, só para a gente testar, e aí eu só fiz a transição de ida, quando eu der play, ó, ele vai ficar no idle, dando loop aqui no idle o tempo inteiro, até que, quando eu pressionar o W, olha lá, ó, ele vai andar para frente. Se eu seguro o W, ele anda. Tá? Bom, agora, eu tenho que ter a volta também. E a volta do andar para frente para o idle, eu vou fazer aqui também a mesma coisa. Ó. Speed less than, ou seja, menor que 0.1. Ou seja, se está maior, ele dá o play e faz. Se eu soltei, que é o release, ele vai entender que é menor que 0.1, ele para. Tá? Então dá play. Olha lá. Ó. Soltei, andei. Eu ainda não fiz o clipe de andar para trás. Tá certo? E para a esquerda e para a direita, pode notar que ele ainda não está ligando os clipes de animação. Ó. Ele está só andando, deslocando para um lado e para o outro. E para trás também ele só está deslocando. Porque ele já tem o parâmetro no script de deslocar o personagem. Independente do clipe de animação. Ele vai deslocar o personagem para um lado e para o outro. Porque ele tem lá o Get Axis e tem o Move Mesh. Ele vai pegar a malha e vai deslocar a malha para um lado e para o outro. Ele já vai fazer isso. O que a gente está fazendo na realidade é falar assim, ó, beleza, você já desloca, mas quando você deslocar para frente, você vai carregar qual clipe de animação? Esse. Quando deslocar para trás, carregar qual? O outro. Quando deslocar para um lado, esse, entendeu? O que a gente está fazendo aqui agora é mostrando para o script quem que ele vai carregar através do animator, que ele vai pegar aqui, ó, quando ele pegar, cadê? Speed, aqui, ó, animator, né? Quando ele vai ler animação, então ele vai pegar lá animator, animator state, então ele vai pegar o estado de animação atual, de acordo com a tecla que eu clicar, de V ou H, que no caso é o direction e o speed. Tá certo? Então o que a gente está falando é só isso, é só ligando os clips no script. Tá? Deslocar ele já ia deslocar, mas é claro, desse jeito que ele está fazendo aqui para trás. Ó. Olha lá, ó, sem animação. E para o lado e para o outro também é a mesma coisa. Então o que eu vou fazer agora? Eu já criei o clipe aqui, ele vai para frente e volta, ou seja, liga e desliga o andar para frente. Eu vou pegar agora o andar para trás, que é o walk back. Eu vou colocar aqui, eu não vou criar um blend tree para o walk back, eu quero só que ele desloque mesmo, não quero que ele ande para trás na esquerda e na direita. Então por isso que eu vou colocar só esse parâmetro. Só que tem um detalhe aqui no walk back. Se eu fizer a transição, olha só, vou fazer a mesma transição do idle e de volta para cá, só que os parâmetros aqui também são de speed, mas terão que ser o quê? Para ele andar para trás. Aqui, ó, para sair do idle e para andar para frente, o valor é o quê? 0.1. Correto? Para andar para trás, para que não dê conflito e não faça a mesma coisa, ele tem que ser o quê? Negativo. Tá? Então, quando eu fizer aqui a transição do idle para o walk back, o parâmetro é o mesmo. O que vai mudar é o valor. Tá? E é só para a gente conferir, esse outro aqui já está prontinho. Ó. O parâmetro, o que muda é o valor. E é claro, o valor tem que ser invertido mesmo. Ou seja, ao invés de ser maior que menos 1, que aí vai dar na mesma, né? Ele tem que ser menor que menos 1. E a volta 0.1. 0.1. Tá? E a volta a mesma coisa lá. Só para a gente conferir o que já está funcionando. Só que a volta é o contrário. Em vez de ser menor, ele vai ter que ser maior. Que menos 0.1, que ele já dá o 0.1, tá? É o speed também. Agora, detalhe, presta atenção. Eu coloquei o clipe walk back. Lembrem-se que tanto o clipe andar para trás, andar para a esquerda e andar para a direita,
É uma cópia do clipe andar para frente. Lembrem disso. Olha só o que vai acontecer agora. Eu vou dar play. Se eu teclo W, que é maior que 1, ele anda para frente. Se eu teclo S, que é menor que 1, ele vai andar para trás. Mas não funciona. Né? Não está fazendo a transição. Tá? Vou teclar aqui. Direction. É porque não é direction, né, Suana? Tá speed. Pronto. Mas olha só o que vai acontecer. Anda. E como ele tá sem o parâmetro, na hora que eu andar para trás, ó, ele vai tentar andar para frente. Porque eu ainda não mexi no clipe. O clipe ainda está andando para frente. Tá? Então aqui eu tenho, ó, ida maior que... Não, aqui é speed less than. E aqui é speed maior que isso. Agora tá certo. Dá play. Olha lá, ó, idle maior que 1, ele anda para frente. Menor que menos 1, que é 0,1, ele anda para trás. Mas o clipe está como? Para frente, porque eu estou usando o mesmo clipe. O que eu tenho que inverter aqui? O clipe. Então, vou vir aqui no clipe, ó. É um clipe de animação, correto? Então, ele tem um keyframe para cada parte, não tem? O Mecanini, ele não interpreta o esqueleto? Ele guarda aqueles keyframes, a curva de animação? Hã? Vou inverter a velocidade. Então, aqui, ó, no clipe walkback, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a velocidade menos 1. O que ele vai fazer com o meu clipe de animação? Inverter ele. Está com a velocidade menor do que 1. Então, quando eu der play, eu não preciso de outro clipe. Olha, veja bem, para andar para a esquerda, para andar para a direita e para andar para trás, estou usando o mesmo clipe de andar para frente. O que eu estou fazendo é usando os parâmetros do próprio Mecanini para ele inverter para um lado e para o outro, para frente e para trás. Então, quando eu der play agora, ó, maior que 1, anda para frente. Menor que 1, ele anda para trás. Porque ele dá o quê? Ele dá um play no clipe invertido, porque está negativo. Como a velocidade menos 1, o padrão de velocidade máxima, o 100%, é 1, se eu coloco menos 1, ele vai dar o clipe com a mesma velocidade, só que invertido. Ou seja, eu só preciso animar um clipe. É claro que não seria o ideal, porque quando você anda para frente, você desloca o corpo um pouco para trás, a animação é outra. Mas se você está com um pouco de pressa e quer fazer uma coisa rápida, você pode usar o mesmo clipe de caminhada para fazer ele andar para frente e para trás. Ok? Bom, o que eu vou fazer agora? No clipe Walk Left, que é o que anda para lá, ó, eu vou colocar ele aqui. Eu vou fazer a transição do idle também para ele e dele para o idle. Só que quem vai controlar essa transição não vai ser o direction, como é no outro, ou speed, como é no outro, não dá para frente e para trás. Porque o speed carrega o vetor vertical. Nesse caso aqui, ele vai chamar quem? O direction, que é o vetor horizontal, que é o outro parâmetro. Então aqui, ó, do idle para o walk left, vou colocar lá direction maior que, nesse caso para a esquerda, é 0,1. E a volta direction menor que 0,1. Então aqui agora eu já tenho o quê? Andar para frente, para trás e para a esquerda. Vamos ver? Andar para frente, à direita, né? Porque está indo ao contrário. Tem que inverter isso aqui. Então aqui é negativo. Menos 1. Menos 1. Play. E agora eu tenho que só colocar os valores. Menor e maior. Você não precisa escrever nenhuma linha de código. Se errou, você só volta aqui e testa de novo, que dá para testar. Foi para frente, para trás, para a esquerda. Para a direita ele ainda não está indo. Mas para a esquerda ele já vai. Ó. Falta agora a gente pôr ele o quê? Para direita. Eu vou pegar lá o clipe da direita. Só para não ter aquele erro. Aqui, ó, é menor que 1, menos 1. Então aqui vai ser o quê? Maior. Direction. Maior que ponto 1. E a volta menor que
Pum. E aí, quando eu der play, ó, ele vai para frente, vai para trás, vai para a esquerda, vai para a direita. E fica no idle quando não estiver fazendo isso. Bom, o que eu vou fazer agora para a gente poder testar? Primeira coisa, posicionar a câmera, né? Essa câmera aqui eu vou deixar ela normal, vou criar uma câmera nova e vou colocar atrás dele. Então, vou criar uma nova câmera. Vou posicionar ela aqui atrás do meu personagem. É que não fica escuro assim. Eu vou colocar a luz aqui atrás dele. Diminuir um pouco a intensidade dessa luz. Eu vou colocar uma luz geral. Que vai ser uma directional light. Vai ficar virada de frente para ele. Intensidade um pouco menor. Mas aqui eu vou pegar a câmera, atachar o garoto, pegar a point light também, atachar o garoto. E aí quando eu der play, ó, olha só, a câmera segue ele, tá vendo? E a luz também. E aí meu personagem já tá andando, ó, de um lado, pra frente, pra trás, pro outro. Se segura na diagonal, ele vai mais rápido. E aí, quando eu paro, ele fica no idle. Uma coisa interessante aqui, ó, é que, por exemplo, se eu pego e crio um game object, por exemplo, como um cubo, aí é claro que eu vou diminuir o tamanho do cubo, ó, colocar na altura que seja condizente com o tamanho do garoto. Vou duplicar ele, ó, Ctrl D. Olha lá, ó. Vou colocar aqui mais ou menos na mesma altura. Tá? Ele vai virar uma espécie de plataforma. Tá? Como o garoto já tem Capsule Collider, ele vai subir nessas plataformas aqui. Ó. Olha lá. Ele sobe, ó, sozinho. Ó. Então, não precisa fazer nada. Ele já detecta que tem um colisor na frente, ele usa o Capsule Collider para pegar o personagem e colocar. Agora, claro, isso vai depender do tamanho. Porque no Capsule Collider você vai ter uma massa central lá que você pode indicar qual vai ser o maior ponto para ele poder passar de uma altura para outra. Nesse caso aqui, ó, se eu aumento muito essa parte, esse daqui, coloco ele muito grande, ó, mais ou menos tamanho metade do garoto, o garoto não vai passar. Ó. Olha lá, ele vai bater e vai voltar. Só se você pular. Você tem que criar o de pulo para levantar o Capsule Collider junto com a animação, e aí ele vai detectar que tem ali uma altura específica e vai passar, que é a próxima aula. Ok? Aqui a gente já tem o garotinho andando para trás, andando para frente, para um lado, para o outro, subindo a escada e batendo. E o idle, para o outro, mas foi só para a gente testar. O ideal do idle aqui seria o quê? Ficar um tempo bem maior, parado em um determinado ponto. Depois desse tempo bem maior, é que ele iria para o outro clipe de animação. Então a gente poderia fazer uma blend tree nesse caso, para poder ligar de uma animação para outra e colocar no script que cada animação de idle seria carregada depois de tanto tempo. Ou se você tiver preguiça mesmo, você faz uma animação gigante lá no Max, que isso não vai ocupar espaço. Você coloca a timeline gigante, deixa um idle com um espaço bem grande, ele parado por muito tempo, depois ele faz uma pose, depois ele volta para a mesma pose, depois ele faz outra, depois ele volta para outra, e esse idle seria grande, ou seja, você não teria necessidade de ficar andando com o personagem para ele não ficar aí. Ok? Beleza, galera?